Bom dia, ou boa tarde no caso, para vocês. Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas. Hoje eu tentei colocar um papel menor para quadrar aqui na câmera do meu telefone, porque aquele último vídeo depois eu estava assistindo, né? Algumas partes ficaram cortadas, que eu estava usando a folha toda. Nesse caso aqui eu estou usando meia folha para poder explicar, né, as coisas. Na aula passada a gente teve início de vetores, né? Expliquei o que era um vetor, o que era um escalar. E agora a gente vai começar a usar esses conceitos para aplicar nas forças, que são realmente o objetivo do nosso estudo, são forças, né? Que a partir de agora a gente vai começar a tratar as forças como carregamentos na engenharia. Então, primeiro a gente tem que entender como é que funcionam as forças. Essa parte aqui do início é bem parecida com a matéria de física, que vocês devem ter tido ou estão fazendo, enfim. Vamos lá. Primeira coisa, vamos nos acostumar a ver esses símbolos aqui, ó, esses pinos. Então, a gente vai ver muito pino, argola, gancho, muitos desenhos desses, que são justamente problemas que ocorrem na engenharia. São lugares onde a gente acopla cordas, fios, né, cabos em geral, barras. E todos esses elementos são elementos que estão submetidos a carregamentos, forças. Neste caso aqui a gente vai começar a ver eles com muita frequência a partir dessa aula. Tá bem? Então, primeira coisa, quando for falar de forças, vamos falar de força resultante. Comumente as pessoas chamam que a força resultante é a soma, né, de todas as forças. Mas a gente já descobriu que força é um vetor. Então tu não pode somar ele diretamente. Então, quando falar soma, a gente tem que dizer que é a soma vetorial. Tá bom? Então, nesse exemplo aqui tem um pino, e nesse pino tem duas forças, F1 e F2, agindo sobre esse pino, e podem ser somadas vetorialmente e formar uma força resultante. E formar uma única força. O que quer dizer isso? Quer dizer que FR, que é a força resultante, né? Seguindo aqui o paralelogramo, lembra lá? Paralela a essa. Junto aqui vou ter a força resultante. Essa força resultante pode substituir essas forças F1 e F2 com o mesmo efeito, tá? Então, algumas vezes eu vou pedir para você calcule a força resultante. Outras vezes eu vou pedir para você calcular as componentes da força. Então, toda vez que eu quiser calcular a força resultante, basta usar a lei do paralelogramo, né? Dei duas forças, somo elas vetorialmente e vou ter uma força resultante usando lá aquelas equações de trigonometria. Não é muito problema. Então, o que tem que ficar gravado? Que força resultante é a soma vetorial de todas as forças que atuam no mesmo ponto. Tá legal? Às vezes, a gente vai ser preciso decompor essas forças em duas componentes, né? Um exemplo, por exemplo, x e y. E assim vai, mas pode ter vários outros eixos além do x e y, tá? Então, que não necessariamente formem 90 graus entre si, sejam ortogonais, como é o caso do sistema cartesiano. Então, às vezes é necessário decompor uma força em duas componentes para estudar o efeito de empurrão ou de puxão. O que é esse efeito de empurrão ou de puxão? A gente vai estudar mais para frente, que a gente vai adotar dois termos chamados de compressão e tração. Então, por hora, vamos adotar esses dois termos aqui, que não são termos técnicos, né? Empurrão e puxão, até coloquei entre aspas, para a gente ter a noção de como as forças estão atuando, né? Se a força está entrando na barra, ela está empurrando, se ela está saindo da barra, ela está puxando. Tá beleza? Então, vai ser preciso algumas vezes fazer isso. Tá bem? Então, essas são as componentes. Então, veja bem. Digamos que eu tenha
a seguinte peça, duas estruturas, duas barras. Essas barras são unidas por um pino, um parafuso, enfim, um prego, o que seja. Então, duas hastes, haste 1 e haste 2. Essas haste 1 e haste 2 está sujeita a uma força F. Beleza? E eu quero saber, por exemplo, quanto cada uma dessas barras está suportando da força F. Como é que eu faria isso? Prolongaria o eixo dessa barra, que eu chamei de eixo V. Prolongaria o eixo dessa barra, que eu chamei de eixo U. Né? E a partir desses dois eixos, teriam duas componentes, que eu chamei de FV e FU. Essas componentes FV e FU, elas são produtos dessa única força aqui, que nesse caso seria a força resultante, a total. Como é que eu faria para decompor isso? Do mesmo jeito, faria um paralelogramo, traçando aqui uma paralela a esse eixo e uma paralela a esse eixo. Aonde elas tocassem a força resultante, né, seria o ponto onde o tamanho, né, ou então o valor, a intensidade de FU e de FV. Isso graficamente, né? Então, isso aqui eu fiz um desenho até mais arrumadinho para isso. Então, eu teria essas componentes, chamei de FU e FV. Note que esses eixos V e U, eles não têm 90 graus. Eles têm um ângulo menor que 90 graus. Então, para eu ter dois eixos, não necessariamente eles têm que ser perpendiculares. Tá bem? Quando eu estiver falando de eixo cartesiano, sim, 90 graus. Outros eixos, eu tenho que informar qual é o ângulo entre eles. Então, veja bem. Para determinar as componentes FU e FV, faz-se uso da lei do paralelogramo, usando os eixos de ação onde desejam-se calcular as componentes. Neste exemplo, os eixos são os das hastes 1 e 2. Essas duas aqui. Haste 1 e 2. Isso nada mais é do que, em outras palavras, é o processo inverso ao encontrar a força resultante. Tá? Então, mas é a mesma explicação, parte do mesmo princípio. Então, força resultante é a soma de todas as forças que atuam ali. E a decomposição em eixo, eu vou ter apenas duas forças, ou então no número de eixos que eu tiver. Se eu tiver um eixo ou dois eixos, vai ter duas forças, componentes. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho dois eixos, então eu vou ter duas componentes de F, necessariamente. Tá bom? No caso bidimensional. Tendo isso em vista, a gente vai agora tentar fazer o primeiro exercício sobre isso. Veja, eu mandei um livro lá para vocês, né? Já passei aí o livro, vocês já têm. O livro vocês podem baixar, então eu vou pegar os exemplos de lá, os exercícios que a gente vai fazer também são de lá. Tá? Então eu vou marcar só os números e vocês vão lá e procuram. Como é que você vai encontrar isso? O primeiro número aqui é sempre o capítulo do livro. Então, ó, exemplo 2.2 é o capítulo 2, segundo exemplo. Tá? Porque tem exemplo e tem problema. Nessa mesma numeração, no caso que é exemplo. Então é o seguinte, eu tenho duas hastes, né? Essas duas hastes estão submetidas a uma carga de 600 newtons. E está pedindo no exemplo que decomponha-se a força horizontal de 600 newtons nas componentes que atuam ao longo dos eixos U e V, né? Que no caso aqui é os eixos das barras, U e V. E determine a intensidade dessas componentes. O que é a intensidade em vetor? É o valor. Lembram? É o valor. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Usar a lei do paralelogramo. Então, vamos fazer isso. Então, vou desenhar aqui a força, né, horizontal, 600. Desenhar a força aqui de 600. E vou passar um eixo, né? Os eixos no sentido do eixo U. Então, passando por ela, que é a mesma origem. Pá, né? Paralela a esse eixo aqui na ponta dela. Pá. Né? Aí a mesma coisa aqui, agora paralela ao eixo V, assim. Aí aqui, ó, vou unir os dois. Aí aqui é a mesma coisa. Aí eu formei meu paralelogramo. Aí o que é isso? Aqui está o eixo V e aqui está o eixo U.
E aqui está a força 600. O que eu vou pegar? Vou pegar um triângulo desses, né? Esse triângulo aqui, por exemplo, de cima. Então, o que vai acontecer? Essa parte bem aqui, ó, vai ser a força U. E essa parte bem aqui vai ser a força V. Então, a gente já sabe como é que elas estão localizadas aí. O que vai faltar agora? Descobrir os eixos, né? Descobrir os eixos, não, os ângulos. No exemplo, diz que a força de 600 e o eixo U formam um ângulo de 30 graus. Tá vendo? A força de 600 e o eixo U formam um ângulo de 30 graus. Então, ó, aqui é a força de 600 de preto, ó. Aqui é a força de 600 de preto e aqui está o eixo U. Então, bem aqui, ó, vai ser 30 graus. Beleza? Outra coisa que diz aqui é o seguinte, que o eixo, note bem, o eixo V e o eixo U formam um ângulo de 30 graus, certo? 30 graus. Então, ó, veja bem o que acontece. Se aqui é 30 graus, ó, bem aqui é mais 30, né? Para esse eixo ser reto aqui, falta quanto para completar 180? Ó, isso aqui tudo tem que dar 180, que é uma linha, certo? Então, ó, 30 mais 30, 60. Para 180 falta 120 graus. 120 graus. Então, quer dizer que V e 600 formam 120 graus. Tá bem? V e 600. 120 graus. Que seria bem aqui. Beleza? Como eu sei que V tá bem aqui, eu vou fazer esse triângulo de novo aqui ao lado. Eu nem coloquei, mas 120 graus estava aqui. Então, eu vou fazer esse ângulo, ó, V e F está fazendo 120. Vou fazer esse triângulo bem aqui de novo, aqui embaixo. Assim. Assim. E assim. Que seria aqui o F, V, F, U e aqui 600. Sendo bem aqui 30 graus, que é esse aqui, né? E entre o FU e o FV também dá 30 graus, né? A gente já sabe. E entre o FV e 600 dá 120 graus. Né? Tá bem aqui, ó, FV e 600. Então, ó, quando eu tenho dois ângulos e um único valor, a gente usa a lei dos senos para resolver. Então, ficaria assim, FU sobre seno de 120 graus igual a 600 sobre o seno desse ângulo aqui. Quanto é que falta para completar? 180. 30 graus também. Né? Então, esse 30 graus aqui, ó, vou até fazer de preto para você lembrar. 30 graus. Então, tendo isso em vista, agora é só resolver encontrar FU. Então, FU vai ser o quê? 600 vezes o seno de 120 graus sobre seno de 30 graus. Aí você me pergunta, posso cortar esse zero com esse zero? Não, não pode, tá? Que aqui é um número, é o seno de 120, não pode cortar, tá? Nem com esse zero aqui, tem que resolver igualzinho que tá aí. Então, ó, vou fazer aqui na minha calculadora, pra você ver. Então, vai ficar 600 vezes seno de 120 dividido por seno de 30 igual. Isso deu 1039,23. 1039,23. Que? Newton. Aí a mesma coisa eu vou fazer para encontrar o FU. Aí de novo, vou ficar aqui só ficar organizado, fazer a mesma coisa aqui. Então vou fazer aqui
FV tá para seno de 30 graus. Beleza? Tá vendo aqui? Seno de 30 graus. Assim como 600 tá para seno de 30 graus. Como eu tenho 30 graus aqui do mesmo lado, são iguais, eu posso cortar. Então, quer dizer que FV é igual a 600. Beleza? Então, descobri que as duas componentes aí dessa força são esses valores. Certinho? Então, primeiro exemplo, ó, muito fácil, lei dos senos. Agora, vamos para o exemplo 2.1 do livro. Nesse exemplo, pede-se um gancho, certo? Nesse gancho tem duas cordas que tem duas forças, uma de 150 e uma de 100 newtons. Nesse caso, o que está acontecendo é que ele quer que determine a intensidade e a direção da força resultante. É o contrário do exercício que eu te fiz. No outro exercício, eu te determinou as componentes. Nesse caso aqui, eu tenho duas forças e quero saber qual é a força resultante. Uma única força que eu posso substituir todas essas que estão aqui. Então, vamos lá fazer, do mesmo jeito. O que tem que fazer primeiro? Unir as duas forças, né? Fazer os eixos aqui, ó. É pequenininho porque é pouco papel. Então, vamos lá. Então, eu vou ter uma força de 150 com 10 graus de inclinação e uma força de 100 com 15 graus de inclinação, né? Então, só desenhei aqui as forças de novo. Beleza? 10, 150, 15 graus. Aí o que eu vou fazer agora? Lei do paralelogramo, de novo. Paralelo a essa força, eu vou traçar uma reta aqui. Paralelo a essa força de 100, traçar uma reta que passa por aqui. Então, onde elas se tocarem, eu vou ter a força resultante. Então, saindo da mesma origem, chegando lá naquele ponto. Força resultante. Beleza? Agora, o que a gente tem que descobrir? São justamente os ângulos que temos aí, né? Então, veja bem. Esse ângulo que está aqui dentro tem que dar 90 graus, porque é o eixo cartesiano, x e y. Então, se eu já tenho 15 mais 10, 25. Para completar 90, vai faltar quanto? 65. Né? 65 graus. E como é um paralelogramo, aqui tem que ser 65 graus também. Né? São iguais. Então, a gente sabe que os ângulos internos de um paralelogramo, né, vou chamar aqui de alfa, e aqui também vai ser alfa, aqui também vai ser alfa, vai ser o quê? 2 vezes alfa, mais 2 vezes 65, tem que dar 360. Quanto que vai ser alfa? Vou fazer aqui na calculadora. Né? Então, vai ficar 360 menos 2 vezes 65 dividido para 2. Dá 115. Então, ó, 115 graus é o valor do alfa. Beleza. Tendo isso visto, vamos pegar apenas um desses triângulos aqui, ó, e usá-lo para resolver nosso problema. Então, vou fazer aqui, pá. Então, aqui é a força resultante. Aqui vai ser 100, aqui vai ser 150, e esse ângulo é 115. Né? Aí, como a gente já sabe disso, quando eu tenho dois ângulos, dois valores e um ângulo oposto a uma incógnita, né? Eu posso usar a lei dos cossenos. Então, vai ficar a força resultante igual 150 mais 100 menos 2 vezes 150 vezes 100 vezes o cosseno de 115, que é o ângulo que a gente está calculando. Tendo isso em vista, vamos resolver.
Então, vou resolver aqui na calculadora. Já, tá? Então, 150 ao quadrado. Vou fazer devagar aqui, tá? Dá 2.500 mais 10.000 menos aqui, ó, 2 vezes 150 dá 300. 300 vezes 100 é só aumentar mais 2 zeros, né? Vai dar 30.000 vezes o cosseno de 115 graus. Então, bora lá resolver agora isso tudo aqui. Então, vai ficar 2.500 mais 10.000 menos 30.000 vezes cosseno de 115. Isso deu 178.000,55, né? Só que não é o FR ao quadrado que eu quero, e sim só o FR. Então, o que eu vou passar? Passar uma raiz quadrada nisso. 45.178,55. Então, FR vai ser o quê? Fazer aqui no meu raiz quadrada da resposta, que era o que estava na minha calculadora anteriormente. Então, deu 212,55. Que unidade? Que unidade eu ponho? Na mesma unidade que estão aqui as forças, certo? Detalhe, quando a gente for fazer um exercício, a gente tem que deixar na mesma unidade, tá bem? Tá tudo em Newton aqui. Então, o resultado vai dar Newton. Tranquilo? Boas, né? Agora, vamos fazer mais um exemplo. Esse exemplo... Agora a gente tem um exemplo 2.4, também do mesmo livro. E com uma argola também, ó. Uma argola e tem duas forças, F1 de 500 e F2, que eu não sei. Beleza? F2 eu não sei. Mas ele vai dar algumas dicas orientadas com essas direções. 60 N do eixo X e θ do eixo X. Diz assim: é necessário que a força resultante que age sobre a argola seja direcionada ao longo do eixo X positivo. Ou seja, ainda que a força resultante tem que estar aqui, ó. Força resultante entre essas duas. Que F2 tem intensidade mínima. Menor valor possível. Determine essa intensidade e o ângulo θ e a força resultante correspondente. Nesse caso aqui, a gente vai ter que fazer um desenhozinho, tá? Então, veja bem. Vou fazer aqui o paralelogramo na própria figura, só para a gente ganhar um pouco de espaço. Vou forçar aqui para dar no eixo, tá? Mas seria a rigor seria aqui, só para dar a força resultante bem aqui. Tá? Então, força resultante. O que acontece? Teria um triângulo, né? E a força F2 estaria aqui, ó. Primeiro. Vou fazer aqui embaixo. Fazer melhor, fazer aqui embaixo. Fazer só a força aqui, ó. F1, né? E a força F2. Fica melhor. A força resultante aqui na horizontal. Certo? Aí eu vou trazer essa força, vou transformar num único triângulo bem aqui. Então, graficamente, veja isso graficamente, tá? Tô tentando fazer o mais bonitinho possível. Não tá tão perfeito assim, mas não tá horrível. Aí aqui a força F1, que eu já tenho um valor. Aqui vai ser a força F2. Então veja bem, o que acontece? Se F2 for bem aqui, ó, graficamente, lembra que eu te falei que intensidade pode ser medida com uma régua se a gente fizer tudo em escala? Então, para que
o F2 seja o mínimo, ele tem que ser o mais curto possível, em termos de escala, o mais curto. Então, por exemplo, se o F2 fosse bem aqui, ó, ele seria menor. Então, essa opção aqui já não é válida, porque ele quer que seja o menor possível, o mínimo. Então, se eu fizesse o F2 bem aqui, ó, seria menor ainda. Se eu fizer o F2 reto, é menor ainda. Se eu fizer o F2 para cá, aí já aumentou, né? Então, dessas opções que a gente fez, qual é a menor opção no qual o F2 seria a força mínima? Se ele tivesse essa configuração aqui, ó, reto. É a menor das opções. Se a gente fosse medir na régua, é o menor deles. Certo? Então, para que ele seja mínimo, ele tem que ter essa orientação. Então, o triângulo que a gente vai resolver, ele é um triângulo desse tipo aqui, ó. Que diz que a força resultante tem que estar na horizontal. Aqui é a força 1. E esse ângulo aqui, se ele está na horizontal e esse ângulo é vertical, esse ângulo aqui tem que ser 90 graus. Então, isso é um triângulo retângulo. Aqui é o F2. Beleza? Agora veja. Que ângulo é esse bem aqui? Esse ângulo é justamente o ângulo de 60 graus. Então, ó, o que vai ser? Para encontrar a força F2, basta usar o seno. Seno de 60 vai ser o que? F2 sobre F1. O F1 vale 500. O F1 vale 500. Né? Então, seno de 60 vai ser F2, que eu quero descobrir. F2 sobre o 500. Então, F2 vai bater, deixa eu ver aqui, vai ficar 500 vezes seno de 60. Deu 433 newtons. Agora, a outra informação que pedi aqui na questão era para determinar a força resultante também. A força resultante, né? Força resultante, ela pode ser calculada com cosseno. Tipo, o cosseno de 60 graus vai ser igual a o triângulo retângulo aqui. FR sobre 500 aqui. Então, FR vai ser o quê? 500, né? Fazendo aqui na minha calculadora, vezes o cosseno de 60. Então, FR é 250 newtons. Aí, a gente já tem duas das informações que pediam na questão. A outra informação era justamente o ângulo θ, né? O ângulo θ, ele é o ângulo no qual F2 forma com o eixo X ou a força resultante, né? Então, veja bem aqui, ó, que a gente já descobriu. O FR e o F2, ele formam um ângulo de 90 graus, né? Então, θ é 90 graus para que F2 seja o mínimo possível. Tranquilo? Ó? Então, ó, resolvemos mais um exercício. Ficando isso em mente, vamos fazer o último exercício da aula de hoje. Que esse exercício também está ligado com força mínima, tá bom? Só que ele é um pouquinho diferente, tem que ter uma sacadinha para resolver ele. Ele não é um exemplo, ele é um problema do livro, é o último problema desse capítulo, desse trecho que a gente está estudando. O problema 2.31. Diz assim, tem esse esquema, diz que é um tubo, né? Lá não copiei todo o enunciado do livro, mas é um tubo, né? Que está sendo puxado por 3 cordas. Imagina uma manilha aí, ou então uma adutora que vai sendo transportada, enfim, não é uma obra. E tem 3 pessoas puxando aí com essas angulações. Está em cima do caminhão, um exemplo. Veja bem, tem 3 cordas que eu já simbolizei por essa aqui, de vermelho, preto e outra de vermelho. Aí eu estou dizendo que o eixo X, ó, o eixo cartesiano, está bem aqui nessa posição e o eixo Y está bem aqui. Entre eles fazem 90 graus. Então veja bem, a força de 1200 ela tem uma direção de 45 graus em relação
ao eixo Y. A força de 800 tem uma direção de 30 graus em relação ao eixo X. E a força F, que é a terceira, tem uma direção θ em relação ao eixo X também. Na questão diz assim, é uma informação, que a força resultante é 1.800 newtons. Pede-se que determine θ de modo que a intensidade de F seja mínima. Bem, veja bem, para que F seja mínimo, ele tem que estar numa direção específica. Veja bem, a força de 1.200 ela não pode mexer de angulação, é essa, certo? É essa aqui. A força de 800 não pode mexer de angulação, é essa. Então a força resultante ela tem que estar entre a força de 1.200, né, a direção que eu falo, não o valor, direção, ângulo. O ângulo tem que estar entre esse trecho e esse. Então está em algum lugar por aqui, certo? Por aqui, por aqui. Então, para que a força F seja mínima, ela não pode estar muito afastada da força resultante. Porque se ela está mais embaixo, ela faz com que a força resultante mude aqui de direção, né? Mude o valor. Então, para que F seja mínima, necessariamente, neste caso, F tem que ter a mesma direção que a força resultante, tá? A gente chama isso de coplanares, vetores coplanares, tá? Tem a mesma direção. Então, nesse caso, quando eu tenho vetores coplanares, por exemplo, imagina que eu tenho um vetor A, que está aqui, e na mesma direção dele eu tenho o vetor R. Então, esse é um vetor coplanar, tem a mesma direção. Se eu quiser transformar em um único vetor, poderia. É só somar A mais R, porque eles têm a mesma direção. Nesse caso, tá? Nesse caso é só somar. Como se fosse um escalar. Tá bem? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Para que F seja mínima, ele tem que estar no mesmo sentido da força resultante. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Vamos primeiro encontrar uma força equivalente entre 1.200 e 600. Então, 1.200, 600. Aí, vou fazer aqui o paralelogramo. Aqui vai estar uma força, tá? Vou chamar de F'. Desenhei aqui embaixo o paralelogramo, não está aparecendo no vídeo, mas desculpe. Mas que é só desenhar a força de 1.200 e só tem que desenhar a força de 600. Fiz o paralelogramo, né? E uni fazendo uma força aqui resultante entre eles. Só que essa força resultante não é do problema. Uma força resultante é entre 1.200 e 800, né? 600 não, 800. Tá bom? Então eu chamei ela de F'. Então como é que a gente vai resolver ela? Veja bem. Aqui no exemplo diz que esse ângulo é 45 graus, né? Com o eixo Y. Vou desenhar ele aqui. Eixo Y. E bem aqui vai estar o eixo X. Então isso aqui é 45 graus, né? 45 graus. E bem aqui é 30 graus. Tá bom? Então eu sei, se bem aqui é 30 graus, eu sei que para chegar até aqui, ó, chegar até aqui é mais 45 graus. Então esse ângulo total bem aqui, que é o do paralelogramo que me interessa, vai ser o 45 mais 30, tá? Então vai dar 75. Então, 75 ali, é 75 aqui também, né? Então, se é 75 nos dois lados, quanto é que vai ser aqui? De novo, aquele esquema, né? Aí já vamos fazer direto, já estamos crescidos, tá bom? Então, vamos fazer 360 menos 2 vezes 75, certo? 2 vezes 75 dividido para 2, dá 105. 105 graus. Beleza? Beleza?
Aí, o que vai acontecer? Vamos lá fazer, né? Fazer só o triângulo bem aqui. (800), 1.200, F', 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 105 graus. Então vamos lá. F' ao quadrado vai ser igual a 1.200 quadrado mais 800 ao quadrado, certo? 800 ao quadrado menos 2 vezes 1.200 vezes 800 vezes cosseno de 105. Cosseno de 105. Então, F' vai ser o quê? Aí já vou fazer tudo aqui de uma vez, tá bom? Então, veja bem. Primeiro eu vou fazer aqui, daquele jeito que eu ensinei lá na sala, usar a calculadora. Então, vai ficar 1.200 ao quadrado mais 800 ao quadrado menos 2 vezes 1.200 vezes 800 vezes cosseno de 105. Isso deu esse número aqui, a conta. Deu esse número, tá? Mas eu vou tirar a raiz quadrada. Então, raiz quadrada da resposta, o ANS lá. Então, a resposta é 1.605,28 newtons. Esse é o valor. Tendo isso em vista, a gente vai fazer o seguinte. Como eu sei que F, esse é F'. Como eu sei que esse é F' e o Fzão, eles estão no mesmo sentido, certo? Seria no mesmo sentido, não posso mexer ali. Tem que estar ali mais no mesmo sentido. Basta fazer o seguinte, eu sei que, ó, são vetores coplanares. F', F e a força resultante, né? Nesse caso aqui, força resultante vai ser o F' mais F. Como eu sei que a força resultante é 1.800 e o F' é 1.605,28 mais F, eu vou encontrar o F aqui. Aí, ó, vai ficar menos 1.800. Deu 194,72 newton. Esse é o valor de F. Beleza? Então, já encontrou o valor de F. O que está faltando? Descobrir apenas o valor do ângulo, né? Do ângulo. Então, veja bem, vamos usar esse nosso triângulo aqui para descobrir esse ângulo. Bem aqui é o valor do θ. Bem aqui é o valor do θ. Beleza? Então, vamos usar esse mesmo triângulo para tentar descobrir isso. Esse θ é o mesmo ângulo que está aqui, ó, concorda? Daqui para cá, ó, vou fazer um ângulo grandão aqui, ó. Daqui para cá é θ mais 30. Tá bom? Aí eu vou chamar esse θ mais 30 de φ. Então, φ é o ângulo que forma entre a força de 800 e o F'. Então, tá bem aqui ele, ó. φ. Tá? Tem uma diferença entre θ e φ, tá? Perceba. Então, tendo isso em vista, aqui, ó, tenho dois valores, né? E dois ângulos, eu posso usar a lei dos senos, fazer aqui embaixo, tá? Então, vai ficar assim, ó. F' sobre seno de 105 igual a 1.200 sobre seno de φ. A gente já sabe que o F' vale
1.600. Então vai ficar 1.600 e 5,28. 28. Cadê? Sobre seno de 105. Seno de 105. Igual a 1.200 sobre seno de φ. Agora aqui fazer na calculadora de uma vez. Então vai ficar 1.200 vezes seno de 105, né? Multiplicando aqui em cruzado, é igual. Deu esse valor aí, 1.159. Dividido por 1.605,28. Dá esse valor, né? Isso vai ser igual ao seno de φ. Então vai ficar assim, ó. Seno de φ igual a 0,722. Beleza? 722. Aí só fazer, né? Shift seno da resposta. Então o ângulo deu, φ deu 46,22. Só o que eu tô querendo não é φ, né? O que eu quero é θ. Então a gente sabe que, vou fazer bem aqui, tá em mais espaço. Então vai ser θ mais 30 graus é igual a φ. A gente já sabe que θ vai ser que φ, que vale 46,22 menos 30. θ vai ser 16,22 graus. Então com isso a gente vai ter finalizado aí os exercícios, beleza? É isso aí, ó. Aqui o exercício prontinho.